Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Que vocês estejam se cuidando. Enfim, hoje é aula de História, nós vamos falar sobre os movimentos sociais e culturais na Primeira República, né? Nós já vem falando da Primeira República tem umas 2 semanas, nós vamos continuar falando, tá? E começa na página 279 do nosso livro. Então, vamos lá. Gente, é muito importante a gente entender que durante a Primeira República as desigualdades e as injustiças sociais estavam muito presentes, né? Então, ainda existiam parcelas da sociedade que estavam insatisfeitas com a forma como o país estava sendo governado, né? Como a gente havia falado. E na Primeira República, gente, ela é marcada por movimentos sociais, tá? Organizados, com participação popular, algumas sim, alguns não, tá? E também motivados, gente, por alguma insatisfação ou com algum momento político, né? Então, aí surgiu as revoltas militares com isso tudo, né? E nós estudamos, gente, nas aulas anteriores, que a proclamação da República ela foi feita por Marechal Deodoro da Fonseca, né? A gente já estudou isso e já falou disso. Isto é, a República Brasileira surge pelas mãos dos militares. Porém, isso não quer dizer que não havia insatisfação por parte desse setor também. Então, também tinha, né, insatisfação pela parte dos setores militares, né? Então, a gente tem que ficar atento que a partir de agora nós vamos aprender sobre as revoltas militares, tá, que ocorreram na Primeira República. Primeiro, nós vamos falar sobre as revoltas militares, tá? Então, vamos ficar atento a isso. A primeira revolta militar é a Revolta da Armada, tá? Que aconteceu de 1893 a 1894, tá? Esse movimento ele foi organizado contra o presidente Marechal Floriano Peixoto, tá? Que integrantes da Marinha Brasileira estavam insatisfeitos com a atuação política dele, tá? Então, principalmente pelo fato do governante não ter convocado novas eleições para presidência após a renúncia do Marechal, tá? Então, foi por conta dessa insatisfação que surgiu a revolta da Armada, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a segunda revolta militar, que foi a Revolta Federalista, tá? Que ela foi uma grande guerra civil, tá, gente? Que durou 2 anos, tá? De 1893 a 1895. Esse conflito, gente, ocorreu no sul do Brasil, entre os federalistas, como já até diz o nome, que era contra o governo do Floriano Peixoto também, tá? E eles almejavam uma grande autonomia no Rio Grande do Sul, tá? E as tropas governistas. Então, essa revolta federalista, gente, ela pode ser enquadrada como um movimento militar também, tá? Pois contou com a participação ativa de militares presentes na revolta da Armada. Então, o objetivo dessa revolta também foi pela insatisfação do governo do Floriano Peixoto, tá? Outra revolta foi a Revolta da Chibata. Gente, ela ocorreu no Rio de Janeiro, tá? Na capital do Brasil, né? Em 1910. E esse movimento ele foi organizado por marinheiros, tá bom? Que eles buscavam algumas mudanças dentro da marinha, tá? Então, principalmente, o fim dos castigos físicos. Então, foi aí que surgiu essa revolta da Chibata, porque os castigos físicos era uma forma de punição, né, dos militares de baixa patente, né? E, em sua maioria, eram negros e pobres, tá? Então, esse castigo, né, era feito por chibatas. Às vezes eles batiam com uma chibatada, né? Então, por isso que ficou chamada a Revolta da Chibata, tá? Por conta desses castigos físicos, tá? Que os negros e os pobres, os militares de baixa patente vivenciavam, tá? Agora, gente, última revolta militar, tá? Que foi o movimento tenentista. Esse movimento tenentista, gente, ele ocorreu durante a década de 1920, tá bom? Primeiro no Rio de Janeiro, que foi em 1922, e depois ele foi para São Paulo, em 1924. Tá? E esse movimento, os tenentes se revoltaram contra o comando político das oligarquias, tá? Que nós já havíamos falado também, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. E aí eles exigiam as reformas republicanas. Aí foi quando surgiu o movimento tenentista, porque os tenentes eles queriam as reformas republicanas, tá?
Agora nós vamos falar, gente, sobre as revoltas populares. Então, na Primeira República, gente, ela é marcada por grande desigualdade social, né? Como nós já havíamos falado. Então, no campo, o crescimento do poder dos grandes proprietários de terra e das oligarquias, ele ressuscitou em uma população de trabalhadores rurais, né? Que viviam praticamente na miséria. Então, nas áreas mais urbanas, onde já aconteciam os primeiros passos da industrialização, surgiram os grupos de operários e trabalhadores informais que viviam em péssimas condições. Foi aí que veio as revoltas populares, tá? A primeira revolta popular, gente, foi a Guerra dos Canudos, tá? A população sertaneja, né, que vivia um cenário de miséria e muita pobreza, tá? Eles proporcionaram, proporcionado pelos grandes proprietários de terra e pelas secas, então, por volta de 1993, em grupo de sertanejo surgiu o Betânio Antônio, tá? Que foi o conselheiro, tá? Até o Arraial de Canudos, onde foi criado um local onde todos viviam de forma comunitária, através de plantações e criação de animais, tá? Então, o crescimento dessa população, gente, passou a incomodar os grandes proprietários, que estavam perdendo a sua mão de obra, né, para os canudos. Estavam perdendo os trabalhadores deles. Então, em 1996, o governo da Bahia ele decidiu intervir e dar início ao conflito, tá, para que isso tudo acabasse. E após algumas vitórias do povo dos canudos, em 1997, o governo federal ele toma a frente desse conflito e envia tropa para os objetivos de destruir o local, tá? Então, a região ela foi arrasada, tá? E o conflito contou com mais de 20 mil mortos, tá? Então, surgiu essa guerra de Canudos por conta disso, tá? Porque os proprietários estavam perdendo, né, sua mão de obra, porque porque as pessoas, né, que viviam em pobreza, elas decidiram se juntar, né, e viver com as plantações e animais. E assim, os proprietários foram perdendo as mãos de obras. E aí foi aí que surgiu a Guerra de Canudos. Segunda revolta popular foi a revolta da vacina. Gente, ela foi uma revolta urbana que ocorreu em 1904, tá? No Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro havia aumentado bastante, tá? E principalmente por causa da imigração. Então, chegando a mais de 800 mil, tá, habitantes. Como o saneamento básico era bem precário, ocorriam diversas epidemias de doenças como febre amarela, varíola, todas essas doenças que a gente já ouviu falar, né? Então, por esse movimento, o governo decidiu, por meio de um plano de saneamento, né, de Washington Cruz, ele promoveu a vacinação obrigatória, tá? Então, essa medida, ela trouxe muita polêmica, né? A qual os funcionários tinham autorização para entrar nas casas de pessoas, tá? E foi suficiente para que uma revolta acontecesse, né? Porque as pessoas, os funcionários, eles tinham autoridade de entrar na sua casa sem você permitir, tá? Então, aí foi a revolta da vacina. Outra revolta popular, gente, foi a Guerra do Contestado. Essa foi a construção de uma entrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, tá? Desencadeando os movimentos de conflito, tá? Por conta disso. Então, diversas terras elas foram desapropriadas, deixando os pouseiros sem nenhuma terra, tá? Para sobrevivência. Então, muita gente ficou sem como se trabalhar. Então, além disso, diversos trabalhadores ficaram imediatamente desempregados, tá? Então, com o fim dessa construção, nesse contexto, o monge, tá, que foi José Maria, surge como um líder de uma comunidade parecida com Canudos e a organização da região passou a incomodar o governo federal e por isso que entre 1912 e 1916 os governantes do Paraná e Santa Catarina atacaram a região, promovendo um grande número de mortes, que foi aí que foi a Guerra do Contestado, tá? E a última revolta popular foi a Greve Geral de 1917. Gente, foi uma grande paralisação geral do comércio e da indústria do Brasil,
tá? Que aconteceu em 1917, como já diz o nome, na qual os trabalhadores, gente, eles organizados lutavam, tá, pelos seus direitos. Então, a mobilização cresceu de uma forma muito rápida, tá? Porque juntaram todos os trabalhadores e principalmente porque uma boa grande parte dos operários eram imigrantes italianos ou espanhóis, tá? Que já havia, né, gente, tinha participação de movimentos políticos desse tipo, que aí foi a maior greve, tá, geral que aconteceu no país, tá? E os envolvidos foram duramente punidos, tá? E os estrangeiros foram extraditados e os brasileiros foram presos, tá? Então foi por conta disso, tá? Por conta da paralisação do comércio e da indústria que aconteceu a greve geral e foi a maior greve, tá bom? Gente, também aconteceu os movimentos culturais. Os movimentos culturais vêm através, gente, das mudanças e transformações da Primeira República, não refletindo somente, gente, na questão político-social. Então, também no campo da cultura, algumas manifestações artísticas e foram importantes no período, tá bom? Tanto nas classes mais populares quanto nas elites, tá? Então, foi aí que aconteceu, que começou os movimentos populares. E com isso tudo, gente, acabou chegando o fim da Primeira República, tá? Então, a Primeira República, como nós vimos, ela foi marcada, né, por grandes desigualdade social, além das revoltas populares e militares que nós falamos. Então, né, a República Oligarquia também já não era mais popular, parte da população e de setores políticos, eles estavam insatisfeitos também. Então, tudo isso acarretou ao fim da Primeira República, tá? Então, também teve os grandes impactos, os impactos da crise de 1996, também foi um grande motivo por conta disso, tá? Então, também é importante relembrar que desde o segundo reinado, o café era a principal atividade econômica do país, né? Então, o Brasil ele estava entre os maiores exportadores de todo o mundo. Então, por isso, é de se esperar que uma crise, né, tão profunda como foi a de 1999 se resultou na queda da Bolsa de Valores, né, de Nova York, interferindo-se na economia brasileira, tá? Então, logo após essa crise, ocorreu a queda dos preços de vários produtos e tudo mais, né? Inclusive do café. Então, além disso, a crise de 1929 provocou muito desemprego, né? O que contribuiu para uma grande diminuição do consumo e as pessoas estavam desempregadas e por isso consumiam cada vez menos, né? Então, dessa forma, o café acabou sendo menos consumido pelo maior comprador do Brasil, que era os Estados Unidos. Né? Então, com isso, esses foram os grandes impactos que ocorreu a crise de 1929, tá? Então, logo após, gente, também teve a crise da República Oligarquíaca, tá? Que essa crise, gente, que foi logo após a crise de 1929, né? Porque a crise de 1929, ela interferiu diretamente na economia brasileira, né? Então, na qual ela foi a relação, né, da crise de 1929 com a crise política da Primeira República, tá? Então, essa relação ela foi muito importante para que entendamos o fim da Primeira República. Então, devemos ter muita atenção, tá? Então, gente, é importante relembrar que durante a Primeira República, é importante a gente relembrar que durante a Primeira República o poder ele se concentrou, né, totalmente nas mãos da elite cafeeira paulista, tá? Então, dessa maneira, quando a crise de 1929 afetou a compra, né, do café brasileiro, essa oligarquia começou a perder sua força também, tá? Já que os lucros do café tinha grande importância para colocar em prática seus projetos políticos e adquirir apoios a outras oligarquias, tá bom? Também aconteceu, gente, a Revolução de 1930. Gente, como se levasse em consideração de acordo entre oligarquias dominantes e o presidente paulista Washington Luiz, ele deveria indicar um presidente mineiro para as próximas elites. Porém, ele acaba apoiando o candidato paulista, o que se deixou os latifúndios de Minas Gerais insatisfeitos, tá? Então, os mineiros eles decidiram se unir com as oligarquias da Paraíba, tá? E do Rio Grande do Sul também, e com os militares do Rio de Janeiro. Então, os grupos eles estavam muito insatisfeitos com a política do Brasil. Então, o candidato da Aliança Liberal, o grupo formado pelos contrários aos paulistas, né, lança
a candidatura de Getúlio Vargas, mas acaba perdendo, né, para o candidato dos paulistas, tá? Que era o Júlio Prestes. Então, aí, gente, pouco tempo depois das eleições, o candidato a vice de Vargas, do João Pessoa, é assinado. Então, o episódio vira uma questão nacional e militares, liberado por Getúlio Vargas, tá? Forçam a saída do então presidente, que aí eles forçaram o impeachment dele, tá? Então, o Washington Luiz, ele é derrubado do cargo e Getúlio Vargas acaba assumindo a presidência, né, com corrupção, né, porque ele fez todo um trâmite para que tivesse o impeachment do Washington Luiz, para que o Getúlio Vargas conseguisse a sua presidência, né, sem vender as eleições, tá, presidencialistas de 1930, aí teve início, então, né, dessa era, né, com o governo provisório que durou de 1930 a 1994, que aí foi aí que aconteceu a Revolução, que ficou esse período, né, ficou chamado como Revolução de 1930, tá bom? Então, meus amores, então é isso, meus amores, a aula de hoje. Até a próxima. Beijinhos, beijinhos e tchau, tchau, tá?